Fala pessoal, eu sou o Cleiton e esse vídeo é basicamente um pequeno desabafo aqui com vocês, tá? E também um recado para quem tá pensando em iniciar no mundo dos investimentos ou quem tá iniciando agora, né? Tá dando os seus primeiros passos aí, tá? Eu vou contar um pouquinho da minha história sobre como começar a investir mudou completamente a minha vida. Então, deixa o like, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito ou inscrita. E vamos lá, galera. Eu sei que muitos de vocês aí já conhecem a minha história e para você que não conhece, vou dar um pequeno resumo aqui, tá? Eu vim de uma família muito pobre, tipo, muito mesmo, aliás, miserável, né? Abaixo da linha da pobreza, galera. Pode-se dizer que eu já passei fome aí na vida, né? Num momento ruim aí, né? Eu, minha família e tudo mais, porque teve uma época que a gente só tinha angu para comer, tá? E não é aquele anguzinho chique de restaurante não, tá bom? É fubá, água e sal. Ou comia isso, ou então dormia com fome. Então, esse era o nível da coisa aí, tá? Nessa época também, a minha família não tinha onde morar. A gente morava em um prédio em construção aqui, que a prefeitura da minha cidade tinha cedido, né? Pra minha família e várias outras famílias também. Eram várias famílias no prédio lá em construção e tinha apenas um banheiro sozinho aí, tá? Era complicado. E eu vou falar pra vocês a verdade aqui, galera. Eu não gostava de ser pobre, não, tá? Eu queria ter as coisas, tá? Eu queria poder comer uma comida boa, eu queria poder jogar um videogame, eu queria poder ter geladeira em casa, assim. A gente não tinha geladeira, não tinha nenhum ventilador, galera. A gente morava 5 pessoas, tá? Minha mãe, eu e meus outros 3 irmãos. A gente morava em um quarto 3x4, tá? Era o espacinho que a gente tinha lá. E no verão, aquilo fazia um calor que vocês não têm noção, tá? A gente cozinhava lá dentro, era complicado, tá? A minha mãe trabalhava como empregada doméstica de segunda a sábado, né? Escala 6x1 para variar, das 7 da manhã até as 5 da tarde para ganhar 1/3 de um salário mínimo. E naquela época os patrões enchiam o peito, né? Como se estivesse fazendo um favor, empregando o pessoal aqui, né? Pagando uma merreca, uma mixaria. Enfim, né? Eu também trabalhava, né? Eu e meus irmãos, a gente trabalhava como podia pra ajudar em casa, que era complicado, tá, galera? Era uma vida que, sinceramente, eu não desejaria pra ninguém, não, tá? E como eu mencionei, eu não gostava dessa vida miserável, tá? Não vou ficar romantizando pobreza aqui, não, tá bom, pessoal? Ficar colocando prego no chinelo, levando livro pra escola, caderno pra escola de sacolinha, né? Porque nem dinheiro pra comprar desgrama da mochila tinha, ficar encapando o livro com saco vazio de arroz, saco vazio de açúcar. Olha, eu não gostava dessa vida, tá? E à medida que eu fui crescendo, eu fui envelhecendo, as coisas até que deram sim uma pequena melhorada. A prefeitura aqui da minha cidade, ela deu uma casa para minha mãe, né, aquelas casas populares, e para várias outras famílias também, tá, que eram mais carentes aí, tá bom? Nessa época a gente já conseguia comer arroz e feijão todo dia, né, então pelo menos o básico tinha. Carne ainda era uma raridade, a gente só comia carne uma vez por mês, tá, quando pegava um programinha do governo lá, a Fome Zero, né, era R$50 por mês, minha mãe comprava um frango ali por mês, né, era quando a gente comia carne aí, tá? É claro que eu também tive muitos momentos felizes, principalmente em relação à família, que minha família sempre foi bastante unida, tá? Meus irmãos, meus primos, a gente nunca teve aquelas desavenças, sabe? Aquelas confrontos familiares e tudo mais aí. A gente sempre se deu bem aí, tá bom? Mas esse foi basicamente um resumo da minha infância / adolescência aí, ok? E à medida que o tempo ia passando, que eu ia envelhecendo cada vez mais, aquele sentimento que eu tinha dentro de mim, né, o desespero, crescia cada vez mais, galera. Porque, poxa, teve um momento aqui que eu tava com 19 anos, eu olhei pra trás, eu não tinha nada. Literalmente nada. Pra vocês terem ideia, quando eu tinha 12 anos, eu entrei em uma olaria que tinha aqui na minha cidade, né, fazendo bloco lá de maneira manual. Nessa época, galera, eu tinha que pegar saco de cimento, 50 quilos, tá, com 12 anos de idade. Eu não conseguia pegar o saco de cimento e colocar nas costas, eu abraçava assim, ó, pra colocar no carrinho de mão, né, enfim, né. Eu comecei a trabalhar nessa olaria, não tinha nada, e com 19 anos eu fui caçar emprego nessa olaria de novo, tá, com 19 anos de idade, e adivinha, também sem nada. Eu olhei pra trás e falei, poxa, nesses últimos 6, 7 anos eu não consegui conquistar nada, minha vida não saiu do lugar, tô de volta aqui a estaca zero, minha vida tá estagnada. E ali foi quando o desespero atingiu o ápice aí, tá? Resolvi ir embora da minha cidade, tá? Minha cidade é bem pequena, tá bom, galera? Na época tinha quase 9 mil habitantes, hoje tem 8 mil quebradinhos aí, né? Em vez de crescer, diminuiu, tá? Que o pessoal daqui vai embora, né? Que aqui, infelizmente, não tem tanta condição de crescer. E eu resolvi ir embora também, tá? Eu resolvi ir pra Belo Horizonte, meus 2 irmãos mais velhos já estavam lá, um tava morando em Betim, o outro tava morando em Ribeirão das Neves, e eu fui morar com meu irmão, né? Meu irmão, meus primos, né? Pra, poxa, tentar alguma coisa na vida, né, galera? Porque a coisa aqui tava feia, né? Então, lá vou eu pra cidade grande, morar com meu irmão e com os meus primos. Eu fui, pessoal, eu não tinha nem R$200 na carteira, eu juro pra vocês, eu cheguei lá com 190 e poucos reais. Ai, caramba, hein?
Mas rapidamente eu consegui emprego, tá, no Ceasa, lá em Contagem, e foi uma experiência bem nova pra mim, né, que eu tinha que pegar ônibus pra ir trabalhar, né, aqui na minha cidade tudo é pertinho, ia andando, né, pegar busão é complicado aí, tá, tinha que acordar cedo, enfim, né. Querendo ou não, eu tava feliz, muito feliz, pra ser honesto aqui pra vocês, tá. Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa lá no Ceasa, galera, nossa, eu falei... Agora sim, vou conquistar o mundo, vou conquistar tudo que eu quero, que não sei o que e tal, isso e aquilo, fazia hora extra, trabalhava igual condenado. E o tempo foi passando, 1 ano, 2 anos, 3 anos nessa empresa e adivinha, galera, eu não tinha nada. Aliás, eu tava pior do que quando eu cheguei lá em Belo Horizonte, eu cheguei pelo menos com quase R$ 200 no bolso, e depois de 3 anos trabalhando nessa empresa, eu tava com a dívida aí, já tinha feito um empréstimo, pagado, tinha feito mais um empréstimo aí, tá, mais de R$ 4.000, eu falei, não. E aí o desespero voltou a tomar conta. Nessa época eu tava trabalhando no piloto automático, eu já não fazia mais planos, eu não tinha mais sonhos, era como se eu fosse um espectador ali da minha própria vida, que quando eu entrei no trabalho, nossa, eu ralava pra caramba, né, corria aí atrás, mas depois que eu vi que minha vida não tava saindo do lugar, galera, eu reduzi meu ritmo lá, né? Comecei a dizer não por encarregado lá pra fazer hora extra e rapidamente o pessoal mandou embora também. Depois de 3 anos e 4 meses o pessoal mandou embora. É que quando você fala não pro patrão, é a Maria, né? Enfim, e eu peguei, foi uns R$ 10.000 de acerto, 10 mil uns quebradinhos. Disso aí o banco tirou quase metade pra ele, né, que dos empréstimos que eu tinha feito. Eu peguei quase R$ 5.000, só que pra pagar era 9 mil e pouco, tá, que eu tava devendo o banco aí nessa época, né. No acerto ele descontou uma peixada boa aí, né, um safado lá, mas enfim. Eu lembro que eu fiquei bem indignado com essa quantia que eu peguei de acerto lá da empresa. Eu falei, poxa, 3 anos e 4 meses dedicando minha vida aqui nesse lugar pra pegar R$ 10.000, e isso que eles tinham pagado também a minha rescisão, tá, galera? 1 mês de rescisão, tá? Por isso que desse valor. Eu falei, poxa, 3 anos e 4 meses da minha vida pra ganhar R$ 10.000, caramba, ei. Mas enfim, fui demitido, fiz um curso de vigilante com o dinheirinho do acerto que sobrou, né, o seguro desespero também, rapidamente também consegui um emprego depois que eu me formei no curso de vigilante, tá, que eu tenho 2 metros de altura, tá bom, galera, poxa, 120, 130 quilos, né, consegui emprego fácil aí. Tava ganhando dinheirinho a mais do que eu ganhava lá no Ceasa, só que, adivinha, ainda assim minha vida não tava indo pra frente do mesmo jeito, né? Eu falei, poxa, o que tá acontecendo, gente? E agora, né? E foi aí que eu conheci os canais de finanças, né? Primo Rico, Natália Arcuri, Júlia Mendonça, Economina. E essa galera me ensinou o poder dos juros compostos. Nessa época era muito comum eles fazerem simulações, né? Se você investir R$ 300 por mês, que era muito dinheiro pra época, tá? Durante tantos anos, no final você chega ali em 1 milhão, em 500 mil, não sei o que e tal, e eu olhava aquilo assim e falava, isso deve ser pegadinha, deve ser truque, não sei o que e tal. Só que quando eu comecei a fazer as contas, galera, eu vi que era real, tá? Se eu investisse ali R$ 200 por mês, que seja, né, 150, R$ 200 por mês, dava, né, para eu atingir uma certa quantia, utilizando aí, né, os juros compostos ao meu favor. Ia demorar pra caramba, ia demorar anos e anos aí, mas dava. E vocês não têm noção, galera, nessa época aí que eu descobri essa desgrama toda aí, tá? Voltou aquela sensação de esperança, uma coisa que eu já tinha perdido há muito tempo aí, tá? Vocês têm que entender o seguinte, nessa fase da minha vida eu já não pensava em adquirir casa, carro, eu não achava que eu ia conseguir nada. O único sonho que eu tinha nessa época, sabe o que era? Era estar ganhando aí pelo menos um salário mínimo e meio, e morando, que nem que seja aí, né, um quartinho pequeno, né, um quarto e 3x4, mas tendo ali meu computadorzinho pra jogar um jogo, né, sobrando um dinheirinho ali por mês, poder comer carne todo dia. Esse era o meu sonho nessa época aí, tá? Caramba, eita lasqueira, mas... Enfim, eu já tinha desistido de ter carro, de ter moto, de ter casa, de ter família, né? Poxa, como que ia sustentar a família ganhando pouco, né? Nem passava isso aí pela minha cabeça. E quando eu descobri essa questão dos investimentos, nossa, me deu um alívio, galera, uma esperança. Eu falei, não, eu posso conseguir, né? Até uma pessoa igual eu, que ganha pouco, né, tudo mais, se eu me esforçar, eu posso conseguir. E foi isso aí que eu coloquei em prática, tá bom? Então eu comecei a estudar pra caramba, maratonar esses canais de finanças. Nessa época a Natália Arcuri mesmo já tinha mais de 200 vídeos no canal dela. Assisti todos do Natália Arcuri, Primo Rico. E quando eu falo todos, são literalmente todos aí, tá? Era a única coisa que eu assistia no YouTube nessa época aí, né? Além de gameplay de jogo lá, né?
Games Edu, Luke Salamander, o Zangado, era só Primo Rico, Natália Arcuri, Júnior Mendonça, enfim, as gramas todas aí, tá? Estudei pra caramba, galera. Aprendi o que era renda fixa, CDB, LCA, Tesouro Selic, ações, fundos imobiliários, ETFs e a desgrama toda aí. Foi mais de um ano só estudando, maratonando esse tipo de conteúdo. Então resolvi colocar tudo, né, que eu aprendi em prática. Nessa época eu já estava morando em São Paulo, tá? Eu não vou falar como que eu saí de Belo Horizonte para São Paulo, não, que é uma história bem longa aí, tá? Mas fui morar em São Paulo, né? Trabalhei em um supermercado e foi então que eu dei início ao meu plano. A minha grande ambição na época era juntar R$100 mil em 10 anos, galera. Sim, mais ou menos uns R$10 mil por ano, tá? Que era uma coisa bem ousada, era muito dinheiro. Até hoje também R$10 mil ainda é uma grana bacana, tá? Mas naquela época lá o que eu queria era juntar 10 mil em 100 mil em 10 anos aí, né? Eu já tava ganhando um salário bom nesse supermercado, tá? Era um salário mínimo que eu ganhava na carteira, só que o patrão, ele pagava o vale refeição, vale alimentação e vale transporte, ele dava a gente em dinheiro, então eu ficava com dinheiro. Eu morava perto do trabalho, um cômodozinho lá 3x4, né? E ficava com dinheiro e ia andando, né? Eu levava minha marmita, ou ia comer em casa, enfim, né? Então, somando tudo, eu tava ganhando pouco mais ali de R$2 mil, tá? Entre 2 a 2.300, que eu também vendia umas coisinhas no Mercado Livre naquela época, né, tudo mais. Então, entre 2 a 2.300. A minha intenção era juntar R$500 por mês, que daria ali cerca de 6 mil por ano, certo? Só que eu colocaria também as minhas férias, que o pessoal lá comprava férias, né? Você pegava o dinheiro das férias e continuava trabalhando, né? 13º e o PIS também, que ia cair e tudo mais aí, tá? Somando isso aí, na minha cabeça, né, uma conta de padaria, daria mais ou menos uns R$10 mil por mês. Aliás, por ano, né? E bom, eu entrei nessa empresa em maio de 2018, galera. Nessa época eu morava com a minha prima lá em São Paulo, e em julho de 2018 eu já estava morando sozinho, e eu dei início aí a, primeiramente, quitar todas as minhas contas, né? Que era o que o pessoal, Natália Arcuri, Primo Rico, falava primeiro. Não, pague suas contas, depois comece a investir, né? Eu me mudei para um cômodozinho 3x4, pagava R$350 de aluguel, comprei tudo usado, obviamente, né? Fogão, eu paguei R$100 no fogão lá na época, o fogão não tinha nem pé. Eu não tinha móveis, né? Pra ser honesto aí pra vocês. Eu não tenho foto do lugar que eu morava antes, mas um lugar bem pequeno aí, tá? Eu tinha um mínimo possível de coisa aí. Paguei minhas contas em 2018, o resto do empréstimo que eu tinha lá com o banco, né? Que tava dando quase R$5 mil, tá? Mas sobrava uma grana pra mim lá do meu trabalho, porque as minhas despesas ficavam em torno de R$1.000 a R$1.200, somar tudo, né? Aluguel, água, luz, internet, academia. Nessa época eu já tava comendo frango todo dia, 1 quilo de frango, né? Coxa sobre coxa, mas comia, né? Comia até, enfim, ficar satisfeito. E minhas despesas davam em torno de R$1.000 a R$1.200, então tava sobrando bastante dinheiro pra mim, tá? Entre R$800 a R$1.000, tá? Que sobrava pra mim todo mês. Sobrava entre aspas, né? Que eu tinha que pagar alguns móveis que eu tava comprando, panela, tudo aí. E o que sobrava, eu adiantava lá pagava minhas contas no banco, né? E eu consegui fechar o ano 2018 sem conta nenhuma. Não só isso, como o meu 13º ficou todo pra mim. Então, basicamente, eu já comecei o ano de 2019 com quase R$1.000 na conta, galera. Foi a primeira vez na minha vida que eu lembro aí, tá? A virada de ano de 2018 para 2019, que eu passei sem dívida nenhuma e com dinheiro no bolso. Nossa, eu fiquei feliz pra caramba, confesso aí pra vocês, tá? E depois disso, eu apertei o cinto e toda a grana que eu conseguia, né, do meu trabalho, que, entre aspas, sobrava, eu investia. Tá? Não tinha lazer, não tinha nada. Só nessa época eu só trabalhava e investia, né, para conseguir realizar meu plano lá, né, que era juntar R$100 mil em 10 anos. Eu falei, não, quando eu juntar, eu vou trabalhar até eu não aguentar mais, com meu pão que o diabo amassou, mas quando eu conseguir R$100 mil, eu posso, sei lá, pisar no freio, posso ir embora, talvez pra minha terra, descansar um pouquinho, enfim, mas eu queria bater os R$100 mil primeiro aí, né, porque na minha cabeça, poxa, R$100 mil ia me dar aí, sei lá, talvez uns R$1.000 por mês de dividendo, né, na época lá, enfim, tá? E todo esse esforço, ele valeu muito a pena, porque quando foi no mês de setembro de 2019, eu finalmente consegui ali, né, bater a marca aí dos R$10 mil. E eu confesso pra vocês que eu fiquei feliz pra caramba. Entenda aí, pessoal, a última vez que eu vi R$10 mil na minha conta foi quando eu dediquei aí 3 anos e 4 meses na empresa lá no Ceasa, né, lá em Contagem, e foi grana de acerto. Dessa vez não, eu juntei R$10 mil. Juntei.
Nossa, caramba, hein? Até hoje eu lembro dessa sensação. Na verdade, eu fiquei mais feliz quando eu juntei esses 10 mil do que quando eu consegui os meus primeiros 100 mil reais, tá? Fiquei feliz, tá? Quando eu juntei 100 mil, não é isso, mas os primeiros 10 mil, galera, eu não sei o que é. Até hoje eu consigo, quando eu fecho os olhos, eu consigo lembrar da sensação, tá? Caramba, hein? Realmente foi muito bom. Porque, querendo ou não, foi um marco na minha vida. Poxa, se eu conseguir juntar 10 mil reais, então eu consigo sim juntar 100 mil reais. É perfeitamente possível eu juntar 100 mil reais. E se eu conseguir juntar 100 mil reais, eu consigo juntar 500 mil, 1 milhão, ou seja, tudo que o pessoal tinha falado pra mim lá atrás, Primo Rico, Natália Arcuri, era real, funcionava. E aí, galera, a minha vida voltou a ter cor. Eu voltei a ter ambição, voltei a fazer planos, voltei a ter sonhos. Porque, lembra, eu vivia basicamente no piloto automático, né? O que acontecesse comigo, né? Se desse bom ou ruim, meio que tanto faz, né? Vou viver minha vida aqui, um dia após o outro. Mas quando eu vi que dava pra alcançar a riqueza material, nossa, minha vida voltou a fazer sentido. E tudo bem, pode me chamar de mesquinho aí, tá? O cara gosta de dinheiro, não sei o quê. Sim, eu gosto de dinheiro, porque eu já fui miserável. Eu sei o que a falta de dinheiro faz na vida da pessoa. E eu não queria aquela vida nunca mais pra mim, tá? E de lá pra cá, graças a Deus, eu tenho sido muito abençoado, tá? Eu acho que Deus viu o que aconteceu comigo lá atrás, né? Resolveu me dar 10 vezes mais bênção aí do que o normal. Eu tenho prosperado bastante, galera. Nossa, só alegria, tá? Tudo isso porque eu iniciei aí no mundo dos investimentos. Às vezes eu me pego, né, pensando, e se eu não tivesse descoberto esses canais, né? Se eu não tivesse começado a investir? Se ninguém tivesse plantado aquela sementinha aqui na minha cabeça, né, de mudar a mentalidade. Poxa, onde será que eu estaria uma hora dessa, hein? Então, eu fico triste quando eu vejo alguns canais aqui no YouTube falando que, não vale a pena investir com pouco dinheiro, ou então assim, investir pra quê? A inflação vai comer seu dinheiro, que não sei o que e tal, porque eu penso assim, quantas pessoas não estão passando hoje, né, não estão numa situação ruim hoje, a mesma situação que eu tava lá atrás, certo? E olha um cara desse aí falando isso aí, né, que não vale a pena investir, que isso e aquilo, e pensa, realmente, né, investir pra quê? Não, deixa a vida me levar, viver um dia após o outro aí, que não sei o que e tal, né? Essa galera que fala isso aí que não vale a pena investir, tá literalmente matando o sonho das outras pessoas aí, tá? Porque às vezes não, né, a pessoa só precisa dar o primeiro passo, igual eu dei lá atrás, né? Investir mudou completamente a minha vida, tá bom? É por isso que eu agradeço esses canais de investimento aí, tá? Por mais que hoje alguns deles aí não falam tanto assim de investimento, só falam de investimento para rico, né? Mas ainda assim, eu agradeço cada um deles aí, tá bom, galera? Essa foi a importância dos investimentos aí na minha vida. Mudou completamente a minha vida aí nos últimos 8 anos aí, tá? E realmente Caramba, eu tô feliz, foi um desabafo aqui pra vocês, tá? E bom, é isso, né? Esse vídeo tá ficando meio grande aí. O que eu tinha pra falar é isso aí, tá bom, galera? Na verdade, eu tinha muita coisa pra falar, mas se deixar, eu fico aqui o dia inteiro. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se não gostou, pode deixar o dislike aí, não tem problema, beleza? Comenta aqui, tá? Dá like e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito ou inscrita. Vou ficar por aqui, tá? Fiquem com Deus. Valeu, falou e fui! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to